Sejam bem-vindos. Iremos estudar no vídeo de hoje sinais periódicos e fasores em tempo contínuo. Vamos começar estudando a periodicidade de um sinal ou função. A definição é descrita de acordo com a relação abaixo. Se x de t é igual a x de t mais t maiúsculo para todo t pertencente aos reais, então x de t é periódico para um período t. Vamos tentar deixar as coisas mais claras analisando esse gráfico aqui embaixo. Eu tenho a função de um cosseno aqui, vou pegar um ponto, aqui que eu chamei no tempo, que eu chamei de t. Esse t, quando eu tenho um tempo t, a minha amplitude vai ser igual a A. Então, nesse caso, eu tenho que x de t é igual a A. Vou pegar agora um outro ponto, depois num tempo igual a t mais t maiúsculo. Então, nesse caso aqui, olhando, a minha amplitude vai ser igual a A também. Então, x, que é um sinal t mais um t maiúsculo aqui, ó, eu vou ter uma amplitude igual a A. Então, nesse caso, a gente pode notar que x de t é igual a x de t mais t maiúsculo. Então, nesse caso, a gente fala que eu tenho um sinal periódico com período t. O sinal periódico t determina uma família de períodos para o sinal. Se o sinal é periódico com período t, será periódico também para período 2t, 3t e assim por diante. Graficamente podemos ver isso aqui nessa figura aqui. Se eu tenho aqui um sinal com período t, no tempo igual a t, amplitude é igual a A. Para um período t igual nós vimos anteriormente, ou seja, depois de t mais t maiúsculo, a minha amplitude é igual a A. Aí eu vou pegar depois de um período igual a 2t, que é o que está em vermelho aqui, ó. Então, depois de t mais 2t, qual que é a minha amplitude? Minha amplitude do meu sinal é igual a A. Então, ele também é periódico. Então, vou pegar agora o último caso, quando o meu período vai ser igual a 3 vezes t. T mais 3t. Nesse caso aqui, a minha amplitude vai ser igual a A. Então, podemos falar que o sinal também é periódico com o período 2t e 3t. Por curiosidade, podemos observar que x de t é igual a x de t mais t maiúsculo. Quando a gente vê essa relação, a gente lembra da propriedade de translação de tempo no tempo, que nós já estudamos anteriormente. Observa-se que se x de t é o sinal x de t é o sinal original e x de t mais t maiúsculo é o sinal adiantado de t. Se sobrepormos os dois sinais, os mesmos são iguais. Aí a gente pode falar que são periódicos. Podemos ver isso aqui através do gráfico. Nós temos um sinal x de t. Esse sinal x de t eu coloquei uma referência aqui em vermelho. E coloquei uma outra referência em azul aqui. Se eu for deslocar, agora eu vou representar o sinal aqui, ó. Vou chamar o sinal de x de t mais t maiúsculo. Se aqui nesse caso, quando eu tenho x de t mais t maiúsculo, o sinal está adiantado. Quando o sinal está adiantado, eu vou deslocar o sinal para a esquerda. Então aqui, esse ponto vermelho vai ser minha referência, que está em 0. Vou deslocar ele para a esquerda de um tempo t. Então, quando eu desloco para a esquerda, eu vou ter o sinal aqui, ó. Então a gente observa que esse sinal aqui está deslocado, está adiantado de um tempo t maiúsculo.
E se eu comparar, se eu sobrepor o sinal 1 com o sinal 2, nós observamos que os dois sinais são iguais. Então, o sinal é periódico. O próximo assunto que nós vamos tratar é fasores em tempo contínuo. Os fasores em tempo contínuo são representados por x de t é igual a 1, tem um módulozinho aqui, 1, é elevado a j ômega 0t, para todo t pertencente aos reais. E o mesmo é periódico. Vamos ver isso aqui graficamente. Nós temos aqui o fasor representado com o módulo igual a 1. Nós temos um ângulo igual a θ, sendo que esse θ é igual a ômega 0t, ômega 0t. E o fasor a gente representa ele aqui, ó, com o módulo igual a 1 aqui. O valor do tempo, ele pertence aos reais. Então, assim que eu for atribuindo valores ao valor de t, esse vetor, esse fasor, ele vai deslocando aqui, ó. Desloca para cá, desloca para cá. Ele vai deslocando até ele voltar na posição original dele. Então, podemos observar aqui, visualmente, que ele é periódico. Vamos aplicar a definição de periodicidade no fasor. A definição de periodicidade é x de t tem que ser igual a x de t mais t maiúsculo, para todo t pertencente aos reais. Meu x de t é igual a e elevado a j ômega 0t. Isso aqui tem que ser igual a e elevado a j ômega 0 t mais t maiúsculo. Eu tenho que, desenvolvendo esse termo aqui, ó, eu vou ter esse termo aqui de baixo. Então, e elevado a j ômega 0 t é igual a e elevado a j ômega 0 t vezes e elevado a j ômega 0 t maiúsculo. Para essa igualdade ser verdadeira, eu vou ter que ter esse termo aqui, ele já é igual a esse, e esse outro termo aqui tem que ser igual a 1. Porque eu reescrevi isso aqui, ó. Nós vamos aplicar a relação de Euler agora, em cima desse termo aqui, ó. Então, e elevado a j ômega 0 t maiúsculo é igual a cosseno de ômega 0 t mais j seno de ômega 0 t mais 1. Eu coloquei aqui mais 0j, né? Então, 1 é real, então eu tenho 0, a parte imaginária é igual a 0. Para atender a condição acima, a gente vai ter que ter a parte real, ou seja, cosseno de ômega 0t vai ser igual a 1, e o seno de ômega 0t tem que ser igual a 0. Para isso acontecer, eu ter o cosseno de ômega 0t igual a 1, lembrando aqui isso do ciclo trigonométrico, eu vou ter que ter o meu ômega 0t vai ter que ser igual a k vezes 2π. E esse k, ele pode ser igual a 0, pode ser positivo. Quando ele é positivo, nós vamos ter esse sentido no círculo trigonométrico. Quando é negativo, eu vou ter no outro sentido do círculo trigonométrico.
Então temos que ômega 0t é igual a k vezes 2π. Para o menor período, ou período fundamental, temos k igual a 1. Chamaremos de, aí no t eu vou chamar de t0. Né? Então o menor período que eu vou ter vai ser quando o meu k aqui vai ser igual a 1. E quando o meu k é igual a 1, o meu t eu vou chamar de, o t vai ser igual a t0. Reescrevendo isso nessa equação aqui embaixo, nós vamos ter que t0 é igual a 2π dividido por ômega 0. Então, o período fundamental só de um fasor é dado por essa relação aqui. E se eu tiver frequência negativa? Fisicamente, não existe frequência negativa, mas matematicamente aqui nós podemos realizar uma análise. Aqui quando eu tenho ômega 0 igual a negativo. Para menos ômega 0, temos essa relação aqui, ó, E elevado a menos J ômega 0t. Isso aqui, se a gente for abrir isso aqui em Euler, vai ser igual a cosseno de ômega 0t menos J seno de ômega 0t, que tem que ser igual a 1. Ou seja, o período independe de ômega 0. Independe de ômega 0 porque, mesmo sendo negativo, o ômega 0 sendo negativo, esse cosseno de ômega 0 vai continuar sendo igual a 1. E o seno de ômega 0t vai ter que ser igual a 0. E aqui tem que ser igual a 1, como eu acabei de falar, que cai no mesmo caso que a gente acabou de analisar. Então, ele independe se o ômega 0 for negativo ou positivo, não vai interferir em nada. Então, o meu T0, nós vamos colocar um sinal de, nós podemos tirar o módulo do ômega 0 aqui, ó, que indiferente do valor do ômega 0, positivo ou negativo, vai dar sempre positivo. Tem outra observação interessante aqui. Esse fasor será periódico com período fundamental T0. Ok. E será periódico também com período T, múltiplo qualquer de T0. Então, se eu tiver K T0, então o sinal ele terá período T, será periódico com período T, né? Se ele for múltiplo de T0. Então, nesse caso, eu vou ter um sinal periódico. Exemplo, o meu T0 é igual a 60 Hz. Se eu tiver um sinal igual a 120 Hz, esse sinal também vai ser periódico. Eu vou ter um sinal 3 vezes, K igual a 3, vai ser 180 Hz. Então, o sinal também vai ser periódico. Vamos analisar agora um exemplo. Esse exemplo eu tirei ele do livro Sinais e Sistemas, do Oppenheim-Wilsky. E eu tenho um sinal x de t, esse sinal x de t ele é a soma de dois fasores. Nós temos esse fasor aqui, os dois fasores têm módulo igual a 1, esse aqui tem frequência de 2 e esse outro fasor tem frequência igual a 3. Eu estou querendo calcular o período e traçar o gráfico do sinal do módulo de x de t. Então, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ver quais termos que eu tenho em comum. Eu tenho em comum o módulo, que equivale a 1, tem um módulo aqui também que vale 1. Então, vai dar 1 vezes E elevado a J. Esses aí são os termos comuns que eu tenho.
E agora eu vou pegar as duas frequências e vou tirar a média das duas. Então vai ser 2 mais 3 dividido por 2 vai dar 2,5. Coloquei 2,5 aqui, 2,5 vezes t. Vezes e elevado a menos j 0,5t mais e elevado a j 0,5t. X de t vai ser igual a 1 vezes e elevado a j 2,5 vezes e elevado a j 0,5t mais e elevado a menos j 0,5t. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2 e dividir por 2, a gente vai poder utilizar Euler. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, multipliquei por 2 e dividi por 2. Então, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a... Esse termo aqui. Vai ser igual a cosseno de 0,5t. Esse 2 aqui, eu vou multiplicar ele aqui. Vai aparecer o 2 aqui. Vou tirar o módulo desse sinal x de t. O módulo desse x de t vai ser igual que o módulo de 2 é igual a 2. O módulo desse fasor aqui, ó, é 1. Então vai ser 2 vezes 1 vai dar 1. E vou tirar o módulo do cosseno de 0,5t. Observando aqui, qual que é a frequência? Qual que é a frequência desse... Qual que é o período? Me desculpa. Qual que é o período do cosseno de 0,5t? Então, o período fundamental é 2π dividido por ômega zero. 2π dividido ômega zero vai dar 0,5. 2π dividido por 0,5. Então, o período desse cosseno de 0,5t é igual a... Período é igual a 4π. Nós sabemos que a forma, né, o jeito de uma função de cosseno, esboçando, tem essa característica aqui embaixo. Se eu já calculei qual que é o período, que é 4π, né? Então, aqui eu posso colocar, aqui vai ser 4π. Aqui é 4π, aqui vai ser 3π, 2π, π e aqui vai ser 0. Então, eu já tenho um esboço só do meu sinal. Outro jeito da gente fazer, eu posso atribuir valor ao tempo e ver o que eu vou ter, que é o que eu fiz aqui embaixo também. Para tempo igual a 0, vai ser cosseno de meio vezes 0, vai ser igual a 1. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Cosseno de meio vezes π sobre 2, vai dar 0,707. E a gente pode fazer isso, aí a gente vai traçar o gráfico também do mesmo jeito, nós vamos chegar no gráfico do mesmo jeito. Mas eu não estou pedindo, o exercício não está solicitando para a gente, o exercício não está solicitando para a gente traçar o gráfico do cosseno de 0,5t, né? Ele está pedindo para a gente calcular qual que é o módulo de x de t e depois falar qual que é o período desse sinal. Então, a gente traçou esse gráfico do cosseno de 0,5t somente para nos auxiliar. Agora eu vou fazer o quê? Agora nós vamos pegar esse gráfico de cosseno de 0,5t e vamos tirar o módulo dele. Tirando o módulo, eu vou ter esse sinal aqui embaixo. Eu pegando o módulo, eu vou ter esse sinal aqui, ó. O que está em verde, simbolizado em verde, é o que era negativo. Eu tirei o módulo, ficou tudo positivo. E eu peguei o sinal e multipliquei por 2. Porque é o sinal original. Então eu peguei esse e multipliquei por 2.
Então, a primeira coisa nós já fizemos que é traçar o gráfico, agora achar o período desse sinal. Visualmente fica mais fácil, né? Então, o período desse sinal vai ser igual a, olhando aqui, ó, ele começa em 1 aqui e aqui ele começa a repetir. Repete de novo aqui, ó. Então, o período dele é 2π. E esse sinal é um sinal já conhecido para quem estuda engenharia. Esse sinal é uma senoide retificada em onda completa. Quando a gente estuda retificador de onda completa, né? Em ponte, por exemplo, ou então com CT, a gente vê esse sinal. Bom, com isso a gente finaliza essa aula. Obrigado e espero vocês no próximo encontro.